Fala, jovem, Thiago Matos aqui. Nesta aula a gente vai dar show no quesito componentes. Vem comigo. Cara, na verdade eu quero te explicar o que é Single File Components, que é esse cara aqui, ó, Single File Components, ou componente de arquivo único. Perfeito? Esse é o conceito, Single File Component, SFC. O que é que seria isso, Thiago? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ter espaço. Cara, a gente abriu esse app.view, e esse app.view nada mais é do que um componente. Então, você viu aqui que a extensão do arquivo é .view, porque o navegador não vai ler esse arquivo .view, e por isso que a gente precisa dessa arquitetura de todas essas dependências para poder compilar esse arquivo aqui em arquivo JavaScript, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, todos os componentes que a gente criar tem que ter .view, tá certo? E esse componente de arquivo único, porque no componente, você viu aí já na aula passada, deve ter percebido, você tem uma camada de template, que é o nosso HTML, uma camada de JavaScript, que é o nosso JavaScript, e uma camada de estilo, que é o nosso CSS, tá certo? Então, é um componente de arquivo único, porque em um único arquivo você tem as 3 camadas necessárias, o que é incrível, cara, porque você copia esse componente para outra pasta, para outro projeto, para qualquer lugar, você leva tudo. Você leva todas as lógicas do componente, você leva o estilo dele, né? Você leva o template. Então, isso aí é fantástico, foi uma sacada muito, muito boa dos criadores do Vue.js, tá certo? Então, com isso em mente, cara, vamos aqui criar um componente de teste para a gente ver. Então, você vê aqui que ele tem um Hello World, né? Que a gente já viu na aula passada. E esse componente a gente pode utilizar em qualquer lugar na nossa aplicação, que é só fazer importação, tá certo? Eu já estou entrando num assunto bem avançadinho aqui, mas isso é importante saber já do início, porque a gente vai mexer em componente quase que toda aula. Então, vou criar aqui um arquivo, não sei porque minha IDE atualizou, e agora quando eu crio o arquivo novo, olha só, o meu campo de input ele fica muito pequeno, não dá para ver. Mas, enfim, eu vou criar um arquivo chamado aqui de header.view, tá certo? Header.view, que vai ser o header do nosso projeto. Digamos que a gente esteja construindo um site, alguma coisa normal. E aí, o que é que eu faço? Template, beleza? Aqui vai ter uma div, né? Header. Aí eu tenho aqui script, que vai ser o nosso script. E esse script, cara, você pode seguir esse mesmo padrão aqui, ó, sem problema nenhum. Ó. Export default, ou seja, você está exportando um objeto normal de JavaScript que o Vue.js vai reconhecer esse objeto aqui, vai saber qual é o nome do componente, tá? E vai saber todas as propriedades do componente. Ou seja, galera, aqui, export default, aqui onde vão estar todas as propriedades desse componente, que é aí o que a gente vai ver aula após aula. Isso daqui, cara, chega, me emociona, chega, eu fico empolgadíssimo, beleza? E aí, eu tenho também a camada de CSS de estilo. E o que é que eu vou colocar aqui já? Vou colocar aqui header, né? Header. Eu não sei porque ele tá acusando aqui de algum erro. Olha só, o ESLint acusando aqui, por isso que muita gente não gosta, porque ele é um pé no saco. O component name header should always be multi-word, né? Porque você tem uma tag HTML header, isso aqui é até interessante, galera. Foi até bom ter acontecido isso, ó. Você sabe que no HTML5 você tem uma tag chamada header, tem uma tag chamada section, certo? E assim sucessivamente, né? E aí você está criando um componente chamado header. Quando você importar esse componente, nesse caso aqui, vamos seguir aqui o baile, vamos seguir o baile. Aí a gente vai importar o componente exatamente como está aqui, isso daqui é JavaScript, tá, galera? Você tem que ter noção do que está acontecendo desse import e export. Se você ainda não é familiarizado com import e export, deixa eu dar uma pausa aqui e vir aqui, ó, youtube.com/thiagomatosweb, lá nesse canal aqui desse cidadão, ele tem um monte de coisa interessante, né? JavaScript em módulos. Deixa eu colocar aqui. Módulos. Deixa eu ver se eu acho. Pronto, aqui, ó. IS6 Import Export Módulos, né? Reutilizando funções dinamicamente no JavaScript. Assista esse vídeo aqui, que é onde eu abordo bastante nessa questão de import e export. Tá certo? Então, vamos importar aqui o nosso header, import header, geralmente com letra maiúscula, from, aí, aqui, né? .components/header. Aí, seguindo aqui o padrão, eu tenho que declarar esse cara aqui dentro desse objeto components para poder ele estar
ele ficar disponível, né, no template. Aí agora eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar no template. Header. Aí agora foi o pepino. Você tem um elemento HTML chamado header. E é isso aí que o ESLint não gosta. Então, evite criar nome de componentes que sejam parecidos ou que sejam iguais de elementos HTML. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza the header, ou seja, o único cabeçalho do nosso projeto, the header. E aqui também the header. Então, se você quer saber mais sobre como nomear componentes, etc., na própria documentação do VJS tem. Então, a gente coloca o the aqui para dizer que é o cabeçalho, porque a gente só vai utilizar esse cara provavelmente uma vez no topo da página, tá certo? E lembrando que componente, galera, a gente pode colocar dessa forma, como uma tag HTML, abrindo e fechando, normal, mas a gente também pode simplificar dessa forma aqui, beleza? Então, se eu salvar aqui, deixa eu ver, eu startei o meu projeto, não startei o meu projeto, então yarn serve, né? Yarn server para poder startar nosso projeto. Então, eu espero, galera, que esse header aqui, né? Esse header aqui apareça aqui em cima. Atualizar aqui e, opa, ele apareceu, tá certo? Header. E aqui eu posso agora estilizar, colocando um background, sei lá, preto, e uma fonte de cor branca. Opa, branca. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Olha lá. A header não pegou. Claro, eu não apliquei a classe aqui. Header. Lógico. Agora sim pegou a classe header. Então veja que dentro do componente eu tenho o meu template, o meu HTML. Eu tenho o meu script, que a gente vai mergulhar isso nas próximas aulas. Eu tenho aqui também o meu estilo. E o estilo eu posso jogar aqui, né, diretamente, né, e utilizar ele no template. E aí, cara, quando eu pegar esse componente, colocar em qualquer outro local, eu já levo tudo de uma vez só. Perfeito? E se você observar o código aqui, né, é um código HTML normal. Tem o header, a classe e o conteúdo do meu header. Sem problema nenhum. E lembrando de novo, a gente importou isso aqui, eu vou frisar, né, para ficar claro. A gente importou esse componente no nosso componente principal. E esse conceito é interessante deixar bem claro para vocês, porque a gente vai importar componente dentro de componente toda a hora aqui no curso, inclusive no seu projeto real, ainda mais o projeto de grande porte. Então, o que é que a gente fez? Aqui dentro de app, a gente importou esse componente daqui, o theHeader, para a gente utilizar ele dentro do template, tá certo? E para possibilitar ele ficar disponível para a gente dentro do template, a gente precisa declarar esse cara aqui. E como é que declara esse cara? Ora, a gente já viu anteriormente que esse objeto aqui é onde tem as propriedades do componente em questão. Então, no componente em questão, eu digo assim, olha, eu vou utilizar componentes externos. E quais são os componentes externos? São esses daqui. Aí a gente passa um objeto, uma lista, né? Então, essa propriedade components vai declarar o que a gente vai utilizar no template de componentes externos, tá certo? Então, a gente pode importar aqui, galera, quantos componentes a gente quiser, contanto que a gente declare esses componentes aqui, eles vão estar, né, disponível para ser utilizado no template. Olha só o que acontece, se eu não importar ele aqui, ou melhor, se eu tirar ele aqui de componentes, provavelmente o ESLint já vai reclamar, né, vai dizer aqui, ó, is defined, but never used, ou seja, esse componente foi definido, mas nunca usado, certo? E do modo inverso, se eu tirar o import aqui, essa variável aqui não existe, né? The header is not defined, né? Isso aí por conta do ESLint que já vem embutido aqui no projeto VJS, que é interessante que vai manter o seu código padronizado, porque se, por exemplo, você esquecer isso daqui, aí você não deixa lixo no seu projeto. Então, se acostume com esses problemas. O ESLint é bem chatinho, ele vai reclamar de uma vírgula que você colocar fora do lugar, se você assim quiser. Deixa eu ver se ele está configurado com ou sem vírgula. Eu acho que ele não se importa. Então, você pode configurar ele de uma forma que se você colocar vírgula no final, ele reclama. Ou se você não colocar vírgula no final, ele reclama. Então, é muito interessante para você deixar o código padronizado. Eu gosto muito. Porque se você decide não colocar vírgula no final das coisas, não coloque. Então, não crie um objeto,
tá certo? Aí o próximo objeto você já vai colocar vírgula no final, aí ou seja, já começa o código a perder qualidade, isso não é interessante, beleza? Então, ESLint é para isso, galera, e aí também não deixar lixo no código, né? Por exemplo, isso daqui, né, funcionaria, porque ele está importando, você não está usando, então não tem problema nenhum. Ou a mesma coisa de você estar criando uma variável aqui, uma constante chamada name, é igual a Jon Snow. Certo? Você não está usando essa variável em lugar nenhum, mas isso não vai quebrar seu código. Mas o ESLint vai acusar que essa variável nunca foi usada. Então, se nunca foi usada, delete. Então, se acostume, porque isso é muito importante para a qualidade do seu código. Tá certo? Mas o foco dessa aula é componente. Espero que tenha ficado tudo claro. Aqui na questão do header, não utilize componentes com nomes parecidos com HTML para não ter risco de dar conflitos. Então, a partir de agora, galera, a gente vai seguir em frente utilizando componentes dessa forma e eu preciso que você esteja já familiarizado. Perfeito? Então, se tiver dúvida, já sabe, deixa aqui embaixo nos comentários que eu pessoalmente vou te responder ou me procura no Instagram lá e fala no privado diretamente comigo. Eu fico por aqui, te vejo aí nas próximas aulas. Fui!